foi no ensino fundamental. Bem, esses são os objetivos principais da pesquisa. Né? Apresentar a importância dos dispositivos legais para promover a saúde das crianças, né? Apresentar que tipo de medidas legislativas estão sendo utilizadas para que se possa rumar para esse caminho. Ao mesmo tempo, demonstrar a importância da aceitação da diversidade para a autoestima. Então, uma vez que a gente fala de cultura afro, de diversidade, a gente tem que mostrar também, não é só a lei, a gente tem que mostrar por que é importante a gente trabalhar essa questão da diversidade. E, como nós, psicólogos, podemos contribuir para que essa lei ela seja aplicada e seja aplicada de um modo a colaborar com o objetivo a qual ela se propõe, de fato. Né? Bem, então a lei é a lei número 2.639, de 2003. Tá? Essa lei ela torna obrigatório, de fato, nas escolas, nas instituições, no nível do ensino fundamental e médio. Foi sancionada pelo presidente Lula. Okay? E o Conselho Nacional de Educação lançou, né, essa resolução, as duas resoluções de 2004, que trazem, porque assim, a lei foi assim, obrigatória a partir desta data que vocês façam isso. Mas essas resoluções que trouxeram, de fato, por que é importante fazer isso? Então, promover o resgate cultural histórico da cultura afro-brasileira, porque temos uma ideia, bem assim, como vou te falar, é uma coisa bem ruim, bem negativa, de fato, da cultura afro. Alguns alunos, quando eu começo, eu dou aula, então, alguns alunos, quando eu começo a falar sobre África, eles começam a torcer o nariz, que isso, professor, vai dar aula de macumba? Eles ficam olhando assim, né? Ajudar na construção do conhecimento da diversidade étnica, mostrar que o Brasil é plural, né, foi composto de vários povos, e que esses povos têm uma história própria e que contribuem historicamente, não é apenas, aqui já até parte do questão, é ressignificar a cultura afro, a imagem do negro, ou seja, o negro não é só aquele que é escravo, mas sim aquele que foi escravizado, né? Pensa-se muito de modo naturalizado. O negro é escravo, não, ele foi transformado, ele foi privado da sua liberdade e foi escravizado, posto na pessoa escrava. Então, muitos livros eles retratam o negro só como sendo alguém escravizado, alguém vítima de tudo, alguém que não tem uma contribuição histórica de fato. Quando mostra-se alguns movimentos, né, por exemplo, o Zumbi de Palmares, então é sempre o negro sendo oprimido ou tentando fugir da opressão. Cadê os negros, né, destacados na história, ressaltados como símbolos, ressaltados como contribuintes de fato? Bom, aqui eu trouxe alguns fatores que compõem a identidade, né? Então são fatores intrapessoais, ou seja, aquelas características de temperamento, características inatas, que vão se desdobrando, né, na questão da maturação. Características transpessoais que envolvem a identificação de pessoas importantes para aquele indivíduo, né? Então pode ser grupos primários, tanto família quanto os amigos, na própria escola, que se forma e tal, você observa o professor e você quer ser como ele, você vai crescendo, criando, né? Observando essas pessoas e tentando ser um pouco parecido. E os fatores culturais, que são tanto sociais, globais, comunitários, nesse sentido, o quanto o negro ele é valorizado, como ser negro é entendido. Né? Bem, aí temos o autoconceito, a autoestima e a autoeficácia. O autoconceito é como a pessoa ela define a si própria. Quem sou eu? Do que eu gosto? Né? Do que eu não gosto? Então, uma identidade enfraquecida ou mal construída, ela vai gerar um autoconceito bem problemático. A pessoa não vai conseguir firmar a sua identidade, não vai conseguir se identificar. Então, ela vai, como diz o Erickson, ela vai procurar aqui, ela vai estar confusa. Ela vai usar máscaras o tempo todo. Né? A autoestima já seria uma medida de quanto a pessoa gosta de si. Então, ela pode ter um autoconceito, eu sou isso, mas uma autoestima baixa, eu sou um fracasso, eu sou ruim, a minha cor não é legal, o meu cabelo é duro, o meu cabelo é ruim, meu nariz é feio por ser largo. Né? E a autoeficácia que está bem atrelada a essas duas. Então, uma vez que eu tenha uma autoestima baixa, eu penso, poxa, eu sou inferior, o meu cabelo é ruim, meu nariz é ruim, poxa, nada do que eu faço é bom. Eu nunca serei como ele, porque ele é branco, então ele tem tudo ao dispor dele. Então eu já vou pensar, então o que me sobra é o quê? O que me sobra são os papéis, assim, socialmente jogados de lado. Então eu não vou ser isso aí, eu nunca vou ser, de fato, alguém importante. Bem,
Nesse sentido, a gente busca também trazer alguns conceitos sobre violência, né? Agressões físicas, que acontecem nos ambientes escolares, a violência institucional, que é a forma como a escola ela impõe coisas aos alunos e fecha diálogo. Então, o aluno muitas vezes chega com determinadas demandas e a escola não deixa que ele se expresse, ou quando ele começa a se expressar, a escola acaba conduzindo ele para um caminho que muitas vezes não tem nada a ver com a vivência dele. O bullying, que é até representado por esse bonequinho aí, que é aquela situação de desproporcionalidade de forças, é sempre um que é mais forte, um grupo que é mais forte, o primeiro, um grupo que é mais fraco, seja em quantidade, seja em força física, seja em destaque dentro da escola. A questão do racismo, que é muito grave, okay? E a própria discriminação cultural, que está bastante atrelada aqui. Então, não é o fato apenas do aluno ser negro ou ser mulato, mas algumas práticas que ele tem, né, da religião, por exemplo, do aluno, alguns que vão com algum implementar alguma coisa ritualística que fizeram, chegam na escola, são observados, nossa, o que é isso? Que ridículo. Se afasta dele, seu macumba, vai pegar você. Né? E aqui também, ó, vítimas e promotores de violência apresentam menores scores de autoestima. São suscetíveis a repetir e agravar os comportamentos socialmente marginais na fase adulta. Então, não é somente aquele que sofre essa discriminação que vai ter danos. Aquele que agride também. Então, muitas escolas elas pensam assim, o problema é dele que ele não se adapta. É normal essa zoação. É normal esse tipo de coisa. Eu mesmo sou negra e passei por isso na escola e hoje estou bem. Mas cadê o referencial? E se você não tivesse passado por isso, será que você não estaria melhor? Então, só porque tivemos uma determinada construção social, nós temos que fazer com que aqueles que nos sucedem tenham que passar pela mesma dureza que passamos? Será que estamos caminhando para um progresso ou para uma estagnação? Quer dizer, nós estamos caminhando para uma estagnação. Vamos nos manter estagnados ou vamos progredir? Bom, aqui trazemos uma teoria sobre autoestima, né, do Seidel Williams Lehmann, que aponta que a autoestima é um traço de personalidade, sendo relativamente estável, porém sofre influências do contexto. Então, se o contexto tem o poder de fazer com que a pessoa dê uma caminhada tanto para cima quanto para baixo, então a gente tem que pensar que as relações sociais para a criança, para o adolescente, são muito importantes para que ele consiga ter uma imagem melhor de si, ter uma capacidade melhor de conseguir projetar um futuro mais brilhante para si, enxergar que é capaz, e isso fará com que ele tenha uma vida relativamente melhor. Bom, a questão da autoestima da adolescência é um ponto problemático, que é um momento de grandes instabilidades, é a passagem da infância para a vida adulta, são muitas transições, então é comum que haja insegurança, exigências sociais diferentes, que enquanto você é criança, você é livre para brincar e tal, você só tem certos horários para tomar banho ou para estudar, mas quando você é adolescente, você já não é mais criança. Então você não é mais criança, está na hora de assumir responsabilidade. Porém, quando você quer sair ou quer fazer alguma coisa, não, você não é adulto para fazer isso. Né? Você é criança. Então, o adolescente ele se sente assim, o que eu sou? O que se passa comigo? O que é de errado comigo? O que todo mundo diz, e alguns até chamam de aborrecente. Então, o mundo não entende muito bem o adolescente, e o adolescente nessa relação espelhada não consegue se entender. Existem as alterações hormonais que mexem com a questão do humor, né? Mudanças cognitivas, então a mente do adolescente se torna mais questionadora, os pais já não são mais aqueles modelos perfeitos, não, meu pai não. O adolescente já começa a verificar que o pai mente, que o pai é hipócrita, que a mãe também, né, que os pais descumprem a palavra, mudam o que dizem, enfim. E nisso começam a buscar os grupos secundários, começam a se identificar com certas figuras, né, e acontecem muitas mudanças. Hoje eu adoro um grupo, amanhã eu já adoro outro, se aquele grupo já tem um certo destaque, eu vou para aquele grupo. E as alterações anatômicas também, essa sensação de desajustamento, né? Alguns com um braço muito grande, os seios crescem, a voz começa a ficar meio degringolada, fica que nem a minha, né? Dessa forma aí.
E aqui apresentamos a ideia de que a escola é um lugar de construção que deveria ser um espaço para permitir uma construção de uma identidade mais positiva para os alunos. Né? Porque é um lugar de troca, é um lugar de descobertas, é um lugar que você aprende novos conhecimentos acadêmicos, mas você também aprende como aprende com um colega porque ele vem de uma realidade diversa. Né? É um ambiente de preparação para a vida. Chegando a uma instituição, você é submetido a regras, é submetido a horários, você é submetido, de certa forma, a uma hierarquia. Então, isso te prepara, deveria te preparar, de certa forma, para você chegar no mundo adulto, né? Mais adaptado. É também um lugar de construção de conhecimento, de forma bem ampla. É um espaço de intervenção coesa e afetiva de profissionais para a promoção da saúde. Então, cabe aqui pensar que tipo de escola queremos ter. Se é uma escola totalmente repressora, se é uma escola que passa direto questões de violência escolar, ou se é uma escola que está tentando modificar um discurso que já vem de muito tempo. Bom, aqui eu apresento a respeito de como os psicólogos podem, de alguma forma, contribuir para que essa lei não seja posta em prática de modo correto, de modo adequado, porque o que acontece? Não existe sanção legal para a escola que não segue, que a lei diz. Então, a escola pode seguir até certo ponto, mas como não há, de fato, algo que vá, como eu vou te falar, punir, não que vai punir, de fato, você não está fazendo, vocês vão ser, de alguma forma. Então a escola ela faz, mas faz modo assim, faz aí, bota aí um evento aí, bota aí capoeira, um negócio assim. Então a escola ela não tem, de fato, uma obrigação de se esforçar para isso. Então cabe a nós, psicólogos, colaborar com condições que visem eliminar a opressão e marginalização do ser humano. Cabe a nós observarmos essas relações que acontecem nas escolas, observar o conteúdo desse tipo didático e trabalhar com os professores, né? Muitas vezes acolher os professores em dificuldade para implementar essa determinação legal ou essas resoluções. Né? Então a gente tem que trabalhar nesse serviço de ouvidoria e de apoio e suporte. Então trazemos algumas sugestões aqui de alguns livros didáticos que trabalham bem essa questão da diversidade cultural, porque não são todos. Alguns livros retratam o negro, embora digam, né, que estamos aqui para tentar trazer diversidade, mas retratam o negro como um bichinho, né, um animalzinho no cantinho, ou então o negro pulando, até com traços animaloides, vamos colocar assim, é bem esquisito, né? Então os objetivos estão bem distantes. Então, A Cor da Cultura, História Geral da África, são dois livros bem interessantes, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha. E nossa referência bibliográfica. Aqui é o contato, se quiserem contar depois. Então, e-mail, WhatsApp também. Mais um. E aqui é o contato do nosso grupo de pesquisa. Então, desenvolvemos várias pesquisas lá, tem essa da Cultura, tem uma referente na ação contextual, várias sobre construção de escalas, também com as mais ferramentas. O senhor já estava de psicologia do esporte, orientado, tem uma de psicologia de avaliação psicológica da suicídio amanhã. Fica até o convite, quem quiser contribuir com essas pesquisas, porque a gente possa expandir hoje, nossas comunidades são no Rio, mas a pesquisa do Wanderson está expandida de uma coleta de dados com professores, então seria legal se a gente conseguisse coletar em outras regiões. Então ele construiu um questionário onde a gente identifica qual é a percepção do professor sobre a lei, o conhecimento que ele tem. A gente está escrevendo sobre isso, né? O conhecimento que ele tem a respeito dessa obrigatoriedade, o que ele pensa a respeito dessa obrigatoriedade, né? Material para que a gente possa pensar práticas. Essa pesquisa, por enquanto, é teórica, mas a ideia é caminhar para um projeto de extensão de como a gente pode, de fato, proporcionar esse desenvolvimento, né? O eixo, embora aqui a apresentação está focando nesse conteúdo da cultura afro, o nosso eixo de pesquisa é a autoestima. E eu acho que tem muito do que vocês falaram, né? Enquanto as pessoas não pensam, o prejuízo de
baixo score de autoestima, como a gente chama na avaliação psicológica em crianças, e o impacto que isso gera na vida adulta. Então a gente já tem uma série de levantamentos de dados que falam que a gente tem os traços de personalidade que vão moderar isso, né? Mas o impacto é sempre negativo, porque o sujeito vai tender ou para depressão ou para agressão. Então isso não é algo que se esgota no sujeito, é uma questão social. Quando você pensa numa criança que dentro de uma instituição ela não tem a possibilidade de desenvolver a autoestima, isso volta para o mundo, isso não é algo que se esgota nela. Se esgotasse nela já seria um problema, né? Porque a gente tem esse cuidado individual, mas é algo que também é social, é de psicologia social, né? Porque a gente já sabe que isso vai se reproduzir. Então, quando você vê um adolescente que tem um comportamento completamente hostil, muitas vezes isso é reflexo uma causalidade social. Exatamente. Vocês fazem pesquisa na escola? Nós trabalhamos entrevistando professores, fomos até, aliás, na verdade a ideia não é entrevistar o professor na instituição, é entrevistar o professor. E tem uma amiga minha de mestrado que é bem mais só pesquisa, só que ela está justamente é o mesmo objetivo, a mesma temática, mas ela está interessando as crianças dentro da escola, de qual a perspectiva da criança, como ela se sente em relação a essa cultura afro, como ela se sente naquele ambiente escolar. E assim, eu até peguei seu e-mail para passar para ela, porque estava gerando várias coisas. Surgiu de um tema como esse. Eu fui Muito legal. de pessoas